perspectiva de Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua autoriza. Como Le Breton era o grande... Professora Ana, qual é a importância que o Marquês de Pombal atribuía à educação no planejamento estratégico dele, vamos dizer assim? Bom, Mônica, para inserir a importância das reformas educacionais ou pedagógicas do Marquês de Pombal, no conjunto mais amplo das reformas que ele implementou em Portugal a partir de 1750, é preciso a gente entender, ou pelo menos tentar situar brevemente, a importância que as reformas de ensino tiveram naquele momento, no século XVIII, em nível da Europa Ocidental, pelo menos. Então, assim, a gente sabe que o século XVIII, né, ele foi um século marcado por uma grande transformação mental, cultural, social e política, talvez uma das mais marcantes da época moderna, e que trazia, né, no bojo, no cerne desse movimento, uma grande preocupação com os novos sistemas, com a sistematização dos novos conhecimentos, dos novos sistemas, né, de conhecimento, sobretudo pautados na razão, na crença, né, na força da razão transformadora e nos novos métodos, né, o empiricismo inglês, o sensorismo, né, lockeano. Então, nesse contexto, né, de grandes transformações mentais, políticas, a reforma do ensino se colocava como uma prioridade para os governos de modo geral. Nós podemos dizer que nesse momento, nos países que foram o centro da fermentação dessas ideias, como era o caso da França, por exemplo, nós temos ali a conjugação de duas dimensões fundamentais, a reforma do ensino e o estatismo dessas reformas, ou seja, o Estado assumindo para si essa tarefa de implementação dos novos sistemas de ensino. Nasce a educação laica, então, nesse sentido? Nesse momento, portanto, né, o grande eixo que vai conduzir essas reformas é justamente a ideia da secularização, né, ou seja, tirar esse monopólio, né, da educação, ideológico, do poder religioso, que até então era ainda, né, a grande ênfase nas universidades europeias de modo geral e sobretudo nos países de monarquia católica, como era o caso de Portugal, e passar, né, o monopólio dessa educação para o Estado, ou seja, introduzindo a educação laica. Por que a senhora juntou educação com ideológico? Por que essas palavras apareceram juntas? Porque, obviamente, o âmbito, né, da educação, sobretudo nas universidades, enfim, era também, né, obviamente, o espaço de formação ideológica pautados numa educação de base ainda, né, no caso da Itália, no caso de Portugal e da Espanha, ainda de base peripatética, ou seja, né, de fundo especulativo, que era em boa medida conduzido pela Companhia de Jesus, no caso de Portugal é essa, né, a tônica da educação até o Marquês de Pombal, e vai continuar sendo ainda por um tempo. E nos demais países, enfim, também ainda predominava essa ênfase, a questão da moral, a questão da religião. O que quer dizer especulativo? O que é uma educação de caráter especulativo? Sobretudo, né, dentro dessa concepção peripatética ou da escolástica, né, peripatética, que é a grande crítica do Marquês de Pombal ao monopólio da Companhia de Jesus na educação, nós temos aí uma falta de empiricismo, ou seja, era um conhecimento pautado sobretudo na questão da retórica, da física especulativa, né? Então você não tem uma base empírica do conhecimento, que é a grande novidade trazida no caso da física pelo Newton, né? De um raciocínio mais crítico, já, né, voltando lá no Descartes, já no caso do Locke também, né, esse empiricismo de cunho inglês, que é uma grande ênfase de modo geral, né, nas universidades europeias nesse momento. Então, quer dizer que você está dizendo é que no século XVIII, vamos dizer assim, aparece os primeiros prenúncios da ciência, tal como a gente conhece hoje. Ela antecede o século XVIII, então, mas do ponto de vista de implementação e validação política dessas reformas pelos respectivos governos, é o século XVIII o momento que inaugura essa nova concepção do conhecimento, ou seja, né, para tentar ser um pouquinho mais objetiva, a ideia de que o conhecimento só tinha validade se ele tivesse uma aplicação útil. Né, é o que a gente chama do pragmatismo cientificista do século XVIII. Então, toda aquela reverberação, aquela retórica que a igreja priorizava dentro das disciplinas, né, tanto assim que a cadeira de retórica era priorizada, né, dentro dessas universidades, ela é descartada, né, em boa medida, como sendo, enfim, pouco aplicável.
Quer dizer, isso tudo que a gente está falando sobre educação até agora, a gente está você está principalmente colocando em relação ao ensino superior. Ao ensino superior, Tá. e que ele vai se estender também ao ensino médio. Tá bom. Né? No caso de Portugal, as reformas se estendem também ao ensino médio, mas o grande locus dessas transformações foram, sobretudo, o ensino superior, as universidades. Tá. Quer dizer que o Pombal, quando ele decide reformar a educação, primeiro ele vai reformar, ou pelo menos o seu primeiro alvo é o ensino, é a educação superior. Nós podemos dizer que o grande projeto de ensino foi, sobretudo, a Universidade de Coimbra, sobretudo. Tá. Évora era uma universidade dirigida, né, pelos jesuítas, fechada, né, pelo Pombal, depois eu posso entrar um pouquinho nessa discussão com os jesuítas, e Coimbra é o grande núcleo, né, onde essas reformas vão ser implementadas a partir de 1772. Então, do ponto de vista de um projeto coeso, orgânico, né, amarrando as várias disciplinas dentro dessa nova concepção mais empiricista, pragmática, essa concepção da própria filosofia do século, né, a crença na razão, enfim, dos novos métodos, é a Universidade de Coimbra. Agora, essas reformas, simultaneamente, né, algumas até antecedendo um pouco, elas acabam se estendendo, por exemplo, a criação das aulas de comércio, né, cujo objetivo era, na verdade, instruir a nobreza, né, nos novos métodos de contabilidade, chamadas partidas dobradas italianas, né, para que justamente houvesse uma racionalização. A gente não pode perder de vista isso, todas as reformas são encaminhadas dentro de uma perspectiva de racionalização, efetivamente, do conhecimento, da própria prática política. Então, essas reformas vão sendo encaminhadas quase que simultaneamente, mas do ponto de vista de um projeto, né, os chamados Estatutos Pombalinos para a Universidade, que são de 1772, o foco é a Universidade de Coimbra. Tá, mas você disse também que isso tem um fundo político, tem um chão político, Sim. que é, vamos dizer, ao combater. Até aquele momento a educação era monopólio dos jesuítas, da Companhia de Jesus? Há 200 anos, no caso de Portugal. Uhum. Né? Então, qual é o fundo 200 político? anos desde quando? Quer dizer, desde 1500 a educação... 1540, 1750. 1750, a gente pode dizer que ela foi monopólio tanto no Reino, né, Portugal, quanto na colônia, na América Portuguesa. E aí não só no ensino superior, aí a gente não está falando só da universidade, ou do que era a universidade na época, que deve ser um pouco diferente. Não só no ensino superior. Tá. Agora, que fundo político é esse? Né? Então, a gente não pode perder de vista que esse grande momento, esse grande fenômeno, né, de reelaboração das ideias, de revisão crítica da natureza dos governos, que significou o século XVIII europeu, ele teve repercussões diferenciadas. Esse não foi um fenômeno homogêneo, né? O próprio termo iluminismo é um termo que tem que ser bastante revisado, matizado, porque ele pressupõe uma certa homogeneidade de ideias supostamente harmônicas, quando na verdade não foi bem assim. Né? Essas ideias não podem ser entendidas desenraizadas dos seus contextos específicos. Então, nesse sentido, essas transformações embasaram tanto as experiências revolucionárias, no caso da Revolução Francesa e as posteriores revoluções liberais do século XIX, quanto experiências de caráter mais reformista, onde se inserem aí, né, os países católicos de monarquias absolutistas, como é o caso de Portugal, desaguando numa forma de governo que a historiografia, né, designou como despotismo esclarecido, né, ou reformismo ilustrado, que é um outro termo utilizado. Então, qual era a grande questão, né, o grande fundo político dessas reformas nesses casos específicos, dessas monarquias absolutistas, no caso de Portugal? A grande questão era também a afirmação do poder régio, né, sobre o poder religioso, portanto, poder temporal sobre o poder religioso, mas de modo que o monarca incorporasse a filosofia do século, que ele fosse o grande implementador, legitimador dessas reformas no âmbito da educação e nas várias outras esferas em que elas aconteceram. Mas essas transformações, vamos dizer, esse arejamento mental, ele vinha com um propósito específico, que era reforçar, né, os próprios pilares do absolutismo. Ou seja, ela não vinha com o propósito de revolucionar, de transformar, diferente de na França, como, por exemplo, no caso da França, tá, né, mas elas vieram, até porque no caso da França não foi o Estado, né, que encaminhou, mas elas vieram justamente com o propósito de reforçar
os pilares do absolutismo. Em duas Mudar dimensões. para ficar, Mudar, né, para manter igual. Exatamente. Basicamente isso em duas dimensões fundamentais. Do ponto de vista da afirmação do poder régio, né, e a afirmação do poder temporal, ou seja, né, esse regalismo pombalino. O que é regalismo? É essa afirmação justamente do poder real sobre qualquer outro poder. Não só a igreja, a gente não pode esquecer, né, que a nobreza também foi um segmento fortemente perseguido pelo Pombal, em virtude do poder fragmentado que a nobreza significava. Então, a direção, a diretriz do Pombal é reforçar o poder do monarca, do rei de Portugal, vamos falar. Tá bom. É isso, né? Tá bom. E ele, como primeiro-ministro, né, vai ter um papel fundamental nisso. E a outra dimensão desse reforço do poder real era visando, obviamente, né, o estreitamento das relações da metrópole com as suas colônias, né? Ou seja, reforçar os mecanismos da exploração colonial. Então, um internamente ao reino, o outro no que diz respeito a essa articulação imperial. E naquele momento, já naquele momento, 1750, a principal colônia de Portugal era o Brasil, a América Portuguesa. Né? O Império Oriental já era bastante decadente, então uma série de políticas vão ser voltadas para esse objetivo, reforçar os mecanismos dentro de uma concepção que nós chamamos de mercantilismo, né? Exclusivo comercial, exploração e acumulação de metais preciosos como se esse fosse o índice de riqueza das nações, enfim, toda essa concepção, né, ainda mercantilista da política econômica pombalina. Bom, então podemos falar um pouquinho de qual era o panorama do Brasil? Então, no Brasil havia os jesuítas com os colégios, o Colégio da Bahia, o Colégio de São Paulo, devia ter um colégio no As missões, no né? As missões fronteiriças. E, vamos dizer, os colonos portugueses tratando dos seus negócios, talvez um pouco ao revés de Portugal, quer dizer, um pouco deixando de lado a monarquia. É isso? Eu me sinto à vontade começando por Portugal, porque, enfim, então essa ponte é interessante. Primeiro, entender o que é a América Portuguesa nesse momento. A América Portuguesa, ela adquire, eu prefiro chamar de América Portuguesa, porque o termo Brasil ele acaba sendo um pouco anacrônico, né? Não tinha Brasil nenhum. Falava-se também Brasil, mas né, a América Portuguesa Inclusive, talvez... brasileiros não havia, né? Quer dizer, ninguém se dizia brasileiro. Esse é um ponto-chave da questão. Eu pretendo falar dele um pouquinho rapidamente. O que acontece? Nesse momento, Portugal ele vai perdendo visivelmente espaço, lugar, né, no bojo dessa concorrência internacional que se estabelece entre as grandes potências. A Inglaterra, basicamente, se consolidando como potência marítima, comercial, enfim, em breve seria também a França, a Holanda já decadente, mas de qualquer forma, né? Por vários motivos. Né? Primeiro porque se fixou numa dada etapa, efetivamente, desse mecanismo de exploração colonial, ou, se quisermos ser um pouco mais rigorosos, do próprio desenvolvimento do capitalismo, que era essa de acumulação de metal, mas em compensação tudo aquilo que era consumido, sobretudo do ponto de vista de manufaturas, vinha da Inglaterra. Isso é uma coisa interessante, porque a Inglaterra estabelece com Portugal uma relação quase que de colônia também, do ponto de vista comercial. Em 1703, eles estabelecem o chamado Tratado de Methuen, pelo qual Portugal só podia vender os vinhos do Porto para a Inglaterra e só podia comprar os tecidos ingleses, e isso vira uma relação mercantilista. Portugal não se desenvolve, é uma das principais críticas do Marquês de Pombal, a relação com a Inglaterra. Por sua vez, reconhece que sem o Brasil, ou a América Portuguesa, que é a principal colônia pela sua exuberância, pelo seu tamanho, enfim, Portugal não seria nada. Então, cada vez mais, esses estadistas portugueses, o próprio Pombal e os que virão depois dele, vão se convencendo da ideia de que havia um pequeno e velho e decadente reino português que, sem a sua grande, exuberante e promissora colônia, não seria nada. Portanto, era necessário reforçar cada vez mais os vínculos desse sistema luso-brasileiro, Portugal e a sua colônia na América. Bom, e o que era essa colônia na América, então? O que era isso que a gente pode chamar de Brasil, ou da porção americana do Império Português? Então, nós temos aí, efetivamente, esse é um momento bastante interessante, porque a primeira metade do século XVIII, ela significa, até 1750, um momento crucial de deslocamento do eixo dinâmico da América Portuguesa, do Brasil. Até então, nós temos o Nordeste, que é o centro dessa vida econômica, social e mesmo política, e a partir do início do século XVIII, com a descoberta das Minas Gerais, nós vamos ter um deslocamento, um fluxo populacional incrível, inigualável para essa região do centro-sul do país. Então,
toda a concepção da metrópole, em boa medida em relação a essa colônia, ela também vai estar acompanhando esse movimento. Tanto assim que uma das reformas do Pombal, em 1763, é justamente deslocar a sede do governo geral, que era em Salvador, para o Rio de Janeiro, né, adequando essa proximidade da esfera administrativa, né, a essa região mais rica. E quem eram esses colonos, né, e qual era a inserção dos jesuítas aqui? Então, nós temos algumas questões interessantes para mapear, para depois entender, né, as reformas do Pombal para o Brasil. Então, uma delas, também os jesuítas tinham aqui o monopólio do ensino, como em Portugal, aqui eles também tinham, né, em boa medida se ensina o Brasil, diferentemente das colônias espanholas na América, né, ele não teve desde cedo grandes universidades, né, então boa parte e continuou sendo assim, boa parte da educação superior das elites era feita em Portugal, ou em outras universidades europeias, mas o grande eixo geralmente fazia-se, né, uma educação média, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro ou em alguma outra capital, Salvador, ministrado por algum bispo, algum clérigo, né, então ela era privada nesse sentido, né, mas sempre com o monopólio da igreja. Dali esses filhos das elites se encaminhavam ou para Coimbra, geralmente eram quase todos formados em magistratura, né, ou na França, para Montpellier, né, que era um dos centros, ou para Salamanca, na Espanha, mas geralmente o eixo era esse. Então, havia esse sistema de ensino. Além disso, os jesuítas tinham um monopólio, né, em boa medida, no que concerne a questão indígena, né, o Marquês de Pombal, uma das reformas fundamentais dele vai ser a abolição da escravidão indígena e o fim das missões jesuíticas, né. A partir das suas reformas, ele vai criar o Diretório do Índio. Então, também aí nessa esfera, com a expulsão dos jesuítas em 1759, aqui e em Portugal, os jesuítas vão perder esse monopólio no que concerne a essa relação com os nativos, né? As missões, Por que isso? Porque isso era uma relação conflitiva, em boa medida, tanto com os objetivos dos colonos, quanto com o objetivo do rei. Por quê? O método do aldeamento, ele isolava o indígena nas aldeias, e esse indígena ficava, em boa medida, apartado tanto dos objetivos comerciais do colônio, que era escravizá-lo e vendê-lo no mercado interno, quanto da coroa, em boa medida, porque havia nesse momento uma máxima que dizia assim: o poder do rei é tanto mais forte quanto maior o número de cabeças sobre o qual ele se assenta. Então, se você não tem índios, né, catequizados, aldeados e inseridos no mercado de trabalho, essa era uma grande, né, questão, né, o poder do rei, consequentemente, se enfraquece. E mais ainda, né, onde se situavam essas missões? Sobretudo nas regiões fronteiriças, o que era um outro problema representado pelo monopólio dos jesuítas, né? Se a gente pegar a questão central, né, que são as missões na região sul do país, ali na fronteira com o Rio da Prata, né, que era o vice-reino espanhol, era uma região crucial, né? E justamente em 1750 nós estamos vivendo um processo de redefinição, de remarcação fronteiriça entre os impérios espanhol e português. A gente sabe que de 1580 a 1640 as coroas portuguesas ficaram unificadas, né, com a separação a todo esse trâmite, né, de restabelecimento das fronteiras, que não acaba aí. Então, tratar da questão fronteiriça era tocar também nesses jesuítas que estavam ali estabelecidos. É um outro ponto que implica esse confronto com os objetivos da coroa. Em 1750 é estabelecido o Tratado de Madrid, né, o Alexandre Gusmão é que vai capitanear esse processo, e a coroa portuguesa devolve para a coroa espanhola, né, aquela região do Sacramento, as 7 missões, né, e aí os jesuítas não aceitam isso. Né, então estabelece ali um conflito. O próprio Pombal, em 1756, manda uma expedição militar para a região, para tentar apaziguar, obviamente acusando os jesuítas de estarem insuflando os índios contra o monarca, e isso abre, né, uma guerra que, obviamente, quem saiu perdendo foram os indígenas, é um massacre geral. Tem um filme bem interessante, A Missão, né, que ele retrata justamente esse momento ali do conflito. Então, veja, as dimensões que vão pautar, né, o olhar do Pombal para a colônia são, em princípio, essas: o problema do jesuíta, a questão administrativa, o foco na necessidade de revigorar os mecanismos de exploração econômica. E com base nessa visão, ele vai estar elaborando, né, um sistema, né, militar e administrativo para ser implementado na colônia, né, uma série de reformas voltadas. Então, além do fim da escravidão indígena, do fim das missões, com a criação do Diretório dos Índios, que agora também passava a ser... O que é o Diretório dos Índios? Por que chamava Diretório? Era uma instância administrativa que passava, então, a gerenciar, a gerir as missões, os aldeamentos, vamos colocar assim, que até então eram missões, né, a ideia de projeto missionário, monopólio dos jesuítas, e a partir de então passa a ser o Estado, ele passa a ser um órgão, né, responsável pela gestão
dessa Porque questão até ali indígena. os negócios indígenas eram todos intermediados, ou Pela Companhia de eram Jesus, privilégio pela da ordem, Companhia de isso, Jesus. a né? Companhia de Jesus. Tá. Voltando para o caso da América Portuguesa, uma das questões fundamentais é que era o Brasil, com toda essa sua exuberância, esse momento fundamental pelo qual ele está passando, ele era a verdadeira moeda de troca de Portugal no âmbito das relações internacionais. Então, colocar em xeque essa colônia era colocar em xeque a própria possibilidade de sobrevivência autônoma de uma monarquia lusa naquele momento. Né? E nesse momento, a gente não pode esquecer também que já selado a partir de 1703 e daí em diante, essa aliança inglesa, né, Portugal e Inglaterra, luso-britânica, ela vai ter um efeito bastante ambíguo na política de Portugal também, e na própria concepção, né, em geral das políticas do Marquês de Pombal. Por quê? Porque por mais que se reconhecesse que efetivamente essa ingerência britânica sobre o país, ela teria retardado, né, o desenvolvimento das manufaturas, o desenvolvimento do comércio, e ela colocava em risco a própria colônia, porque boa parte dos contrabandos aqui eram feitos por comerciantes ingleses, não se podia dispensar essa aliança. Então, todas essas políticas, elas vão sendo pensadas, né, elas vão sendo elaboradas a partir, né, dessa concepção geral. Primeiro, um diagnóstico relativista em relação à situação de Portugal. Relativista em relação a quem eles estão pensando? A outras cortes europeias. Pombal viveu como representante do Estado português em Londres, de 1738 até 1745. Depois ele vai para Viena, fica aí até 1750, quando ele volta, né, e é indicado para ser primeiro-ministro do monarca Dom José I, com a morte de Dom João V. Então, veja, ele está percorrendo, está empiricamente verificando o que está acontecendo, né? Da mesma forma, aqueles estadistas que o antecederam e boa parte dos que virão depois. Então, esse diagnóstico relativista, né, apontava a ideia do atraso e da decadência de Portugal. Como vencer esse atraso e essa decadência? Sobretudo através das reformas do ensino, tirando daquele que era, né, apontado aí como o motivo crucial desse atraso, o monopólio do ensino, o monopólio ideológico da Companhia de Jesus. A universidade seria o lugar onde se faria a transformação da mentalidade. Onde da elite, essa formação, através dos dos diferentes cursos e disciplinas que iam ser ministrados, de Pombal cria, inclusive, uma série de cursos e disciplinas, elas pudessem, de alguma forma, instrumentalizar esse novo homem que está sendo formado, né? Isso era uma concepção geral, para a resolução de questões práticas. Ou seja, de questões mudar o empíricas, português. transformação, exatamente. Daí essa crítica, né? A questão do método, ela não é fundamental e central apenas no Pombal. Né? Se nós pegarmos lá os verbetes da enciclopédia francesa, né? Método é uma questão central que está ali. E que método? É uma coisa muito interessante na concepção, e isso em Portugal também. Durante muito tempo, alguns pesquisadores afirmaram a ideia de que uma das singularidades dessa ilustração portuguesa, na questão da educação sobretudo, era que defendia-se um método eclético. Então era mais uma prova de que, está vendo, era atrasado, é fraco, não tem um enraizamento, porque ecletismo, nós hoje entendemos ecletismo como uma coisa mal definida, que não tem um perfil próprio, vamos dizer assim. Quando nós vamos também lá na enciclopédia e olhamos o verbete ecletismo, no século XVIII, né, até um pouco anteriormente, o ecletismo tinha um outro significado. Ele era justamente aquilo que reforçava e dava legitimidade a um conhecimento, porque quando você submetia uma dada ideia a várias outras ideias, né, abria o leque do confronto, você reforçava justamente, né, o teu ponto de vista, porque você estava justamente submetendo essa ideia a várias perspectivas. Então, você dava ainda mais legitimidade. Então, o método defendido, tanto pelos ilustrados franceses, filósofos franceses, quanto pelo Marquês de Pombal e depois aqueles responsáveis pela implementação das políticas, vai ser o método eclético. Né? Há um ecletismo. Então, assim que a gente vê ideias aparentemente irreconciliáveis sendo ali aplicadas e, enfim, né, havendo esse esforço de conciliação. Espera um pouquinho. Você falou que o Pombal faz novos cursos em Coimbra. Isso. Que cursos são esses? Ele para a cria... gente entender um pouco no detalhe. Justamente pautado nessa concepção, né, de que é preciso, então, acabar com esse método especulativo, ele vai elaborar um primeiro documento, né, chamado Compêndio Histórico da Universidade de Coimbra. Foi um documento elaborado em 1771, que tinha, a mando do Pombal, né, que tinha justamente como objetivo fazer um levantamento, vamos dizer, um balanço de qual era o estado da universidade naquele momento. E o documento é triste. Você começa a ler o documento e você fala, nossa, como é que as elites, né, iam estudar em Coimbra? Porque ele exagera, efetivamente, né,
enfim, era uma fragmentação do conhecimento, faltava método. Uma das coisas que eram muito criticadas era que os alunos não iam diretamente às fontes, eles não iam ler os textos antigos, por exemplo, os gregos, né? Eles liam os comentadores, né? Eles liam, enfim, que obviamente era feita a partir da perspectiva dos mestres e, portanto, você acaba tendo... Não se priorizava as cadeiras de grego, né? Enfim, justamente que era o que permitiria, instrumentalizaria esses alunos a lerem o latim, né? E o método especulativo, né? Não tinha a questão do empiricismo aplicado em nenhuma das áreas. Qual é a diferença, desculpe, entre empiria e especulação? A empiria é quando você parte de um método indutivo, né? Então, você parte de uma situação concreta, de uma observação, no caso da história natural, da filosofia natural, que foi o grande motus, aí já vou falar um pouquinho, que foi uma das cadeiras criadas pelo Pombal. Então, você parte de uma observação e, a partir daí, você elabora o conhecimento e ao mesmo tempo, submete esse conhecimento à sua empiricidade, né? E o método dedutivo, né, que fundaria esse método especulativo, partindo de pressupostos gerais, filosóficos, o que era empregado até então na filosofia, né, de base teológica, sobretudo. Perfeitamente, tá bom. Dentro dessa perspectiva, o Pombal, então, ele vai ter duas prioridades dentro da universidade, em termos dos cursos. Um é o curso de leis, né? Você não podia afirmar o poder temporal sem uma sistematização e uma racionalização do sistema jurídico. E isso também era uma bagunça ainda, né? Convivia-se, enfim, um direito canônico, sobretudo, né? Ainda com formas de direitos costumeiros, né? Então, há todo o empenho do Pombal, essa faculdade já existia, era uma das principais da Universidade de Coimbra, mas ele vai reformular os estatutos da Universidade de Leis, né? Essa é uma prioridade. E a outra, ele vai criar uma faculdade que não existia, a Faculdade de Filosofia. Falar filosofia é muito diferente do que a gente entende hoje por Faculdade de Filosofia. Dentro da Faculdade de Filosofia, estavam inclusas a Faculdade de... as ciências, né? As ciências, matemática, medicina e a filosofia natural. Eram os 3 corresponde, cursos. Vamos dizer, ao que seria o estudo da natureza, né? A filosofia natural, não é da isso? Natureza. Na verdade, a filosofia, para o século XVIII como um todo, era o carro-chefe do conhecimento. Tá bom. A ideia de que todo conhecimento ele tinha como meio universal a filosofia, né? Então, tanto na faculdade de medicina quanto na faculdade de filosofia natural, né, nós vamos ter algumas disciplinas. Uma das principais que vai instrumentalizar esses estudantes para estudarem o meio natural é a história natural. Tá bom. A história natural é a grande vedete, vamos dizer, né, dessa geração de estadistas e daí em diante, até porque é ela que vai permitir todo esse processo de averiguação do que é o potencial ultramarino, por exemplo, da América Portuguesa, e como é que a gente pode explorá-lo, então. Então, as viagens científicas, né, tudo isso pautado nos métodos que não existiam. Então, de fato, né, dentro da Universidade de Coimbra, essas são as duas grandes frentes que o Pombal vai enfrentar. Duas coisas que têm que ficar claras. Não só, veja, quando o Pombal está se opondo ao monopólio da Companhia de Jesus, ele não está se opondo à igreja. Sim. Não é uma briga com a igreja, né? Mas o problema é da ordem, o que ela significa, né? Nesse processo, obviamente, de afirmação do poder temporal em relação a um monopólio que era do poder religioso. Então, a questão é basicamente aí. Por exemplo, né, um dos pontos que ele vai enfrentar é a questão da Inquisição, né? Obviamente que ele recebeu resistências. Por quê? Porque era sabido, né, que em Portugal, por exemplo, os setores, né, da sociedade que contavam com grande capital, dentre eles estavam os chamados cristãos novos, né, que eram, enfim, judeus convertidos, né, de última hora. E essa distinção entre cristãos novos ou não, Pombal aboliu. Ele vai abolir justamente porque ele precisava incorporar esses segmentos a esse processo de dinamização econômica, inclusive, desse Estado. E isso vai gerar, obviamente, uma oposição forte da igreja. Só que o que ele vai fazer? Qual é o movimento do Pombal? Mas Portugal já não tinha expulsado os judeus? Os jesuítas. Tá. Né? E os Não, antes. Os judeus, não tinha havido um determinado momento em que os judeus eram extremamente perseguidos pela e aí Inquisição, aqueles que não, para não ser expulsos, convertiam, que eram os cristãos novos. E eles tinham o dinheiro. Isso, só que havia dentro de Portugal, em função da própria Inquisição, uma distinção entre esses cristãos novos e os demais segmentos da sociedade. Por exemplo, os nobres que não eram cristãos novos.
Né? Eram Então, questões velhas. a necessidade de incorporá-los, né, do ponto de vista do que significava economicamente, para o Estado, levou Pombal a confrontar efetivamente com a Inquisição, no sentido de falar, ó, agora a Inquisição vai continuar existindo, só que ela não é mais monopólio da Igreja também. A Inquisição vai virar uma espécie de tribunal régio. Então, né, o confronto obviamente acontece. Um outro setor com o qual ele vai se indispor, a nobreza, né, alguns segmentos da nobreza. Mas por que ele ataca a nobreza? A nobreza também significava uma concorrência do ponto de vista do poder, era uma forma de poder fragmentado, né, a gente sabe que, voltando, né, no momento aí da Idade Média, né, esse período significava isso, poder fragmentado. Mas, sobretudo, em função de alguns monopólios que a nobreza também tinha. Por exemplo, um dos problemas, né, era a questão do monopólio da terra, né, os morgadios, por exemplo. Isso inviabilizava, em boa medida, o revigoramento econômico interno do reino. O que é morgadio? Eram doações de terra. Aqui na América Portuguesa, o Pombal também vai abolir, só que aqui a gente tinha até o início do governo do Pombal as capitanias hereditárias. Né? Ele acaba com as capitanias, né, hereditárias, porque também era o quê? De exploração privada. Né? O rei concedia. Né? E lá em Portugal eram concessões também por parte do rei, os morgadios. Aqui a gente continua com o sistema de sesmarias, até um pouquinho depois, mas lá é abolida as morgadias. E os clérigos vão ter as abadias, enfim. Né? Isso era um sistema que emperrava, em boa medida, o desenvolvimento econômico interno, da agricultura, enfim. Né? Então, é lógico que ele vai também encontrar oposição por alguns desses segmentos. Né? O caso mais conhecido, historicamente, é da família dos Távoras, né? Ele vai arrumar uma forma, né? Algo que não é muito explicado, de acusá-los de uma tentativa de assassinato do rei Dom José, em 1758, envolvendo nessa tentativa de regicídio esses nobres da família dos Távoras e os jesuítas. Né? Então, ele vai... os Távoras foram torturados e condenados efetivamente pelo Pombal. E a partir daí, na sequência, 58 acontece o caso, 59 o Pombal ele vai decretar, né, o Alvará Régio decreta a expulsão dos jesuítas em Portugal e aqui. Então ele vai encontrar, obviamente, segmentos. O governo dele, portanto, é um governo que, do ponto de vista da sua prática política, ela só se sustenta de forma autoritária, despótica. Ele é tomado como um tirano de fato, porque as oposições aconteciam. Tanto assim que quando o Dom José morre, em 1777, e o trono é assumido pela sua herdeira, Maria I, né, lá em Portugal é a piedosa, porque ela reabre, né, as prisões onde o Pombal mantinha segmentos da nobreza, vários jesuítas presos. Né. Aqui ela é conhecida como a louca, mas enfim... O fato é louca ou não. Antes ela era piedosa e depois eu acho que ela esse é o debate, mas louca ou não, o fato é que ela vai desmontar, em boa medida, né, parte dessa estrutura, vamos dizer, do ponto de vista, sobretudo, de quem foram os elementos perseguidos. Agora, isso, de fato, houve, então, essa resistência, né, a gente não pode negar, e por isso a prática dele foi bastante autoritária. Agora, a gente não pode também excluir aquilo que foram as conciliações que ele precisou promover. Né? Então, por exemplo, ele não eliminou de toda essa estrutura, inclusive na própria universidade, toda e qualquer ordem religiosa. O problema eram os jesuítas. Os dominicanos devem ter ficado. Os oratorianos, no caso de Portugal. No caso de Portugal, a congregação do oratório, ela foi formada anteriormente, ela foi validada mesmo em 1709, né? Criou-se a congregação, e ela foi, portanto, antes do Pombal, um dos principais locos já de fermentação de ideias arejadas, vamos colocar assim, no sentido da reforma da educação, em crítica, já como uma crítica aos jesuítas, ao método jesuíta. Então, os oratorianos permaneceram, em boa medida, dentro da universidade. O próprio reitor da universidade, o Francisco de Lemos, né, ele era da congregação e vai permanecer como um dos encarregados de encabeçar as reformas da universidade. Então, veja que não é volto a dizer, o problema não é a religião em si. Claro, né? a Companhia de Jesus. É a ordem, né, especificamente, o que ela significa. E a Companhia de Jesus se retirou, foi expulsa e, digamos, se retirou pacificamente daqui? Como foi essa retirada? Aqui, por exemplo, não, né? Então, quer dizer, o que a gente tem ali o início dessa medida, né, já de limitação, vamos dizer, né, do que era até então o monopólio da companhia, caso das missões, né, o primeiro tratado que interfere nos interesses é aquilo que eu falei, em 1756, né, o Pombal manda lá uma expedição, porque efetivamente os jesuítas se articulam.
e vão resistir. Uma vez que foi proibida, né, que a companhia é expulsa, aí de fato, né, eles não têm mais como sustentar esse poder. Agora, não significa que ter expulsado a Companhia de Jesus, implementado um novo sistema de ensino, lá e aqui, e sobretudo aqui, que essa coisa tenha vigorado a partir daí. As deficiências, as dificuldades para fazer vingar o novo sistema de ensino, sobretudo na colônia, foram muito grandes. Né? Se lá já eram em função das resistências, né? Aqui sobretudo. Né? Primeiro porque faltava professor leigo. Pois é, então. Né? Faltava livro. Né? Então é interessante que, assim, se pensarmos do ponto de vista efetivo, qual foi a efetividade dessas políticas, a gente continua vendo, tem vários estudos, né, que mostram isso. O professor Caio Boschi tem um artigo interessante onde ele mostra, né, que os estudantes brasileiros continuaram indo estudar em Coimbra e fazendo aquele percurso. Né, porque faltava aqui, efetivamente, as possibilidades naquele momento de estruturação. Mas e a educação das crianças? Porque ela não era também monopólio dos jesuítas? Era monopólio. Aqui na colônia se instituem as chamadas aulas régias. Né? Ou seja, o ensino Depois era... de Pombal, sobre, com a expulsão. Isso, com o Pombal, exatamente. Né? O ensino era, sobretudo, ministrado pelo privado, mas ministrado, sobretudo, pela companhia. A partir daí ele passa a ser leigo, né? Mas, em boa medida, continua ainda sendo privado. O ensino privado continuou predominando, ainda que agora com a concepção de um ensino leigo. As Qual é a aulas diferença régias. entre a aula régia e a organização anterior que havia dos jesuítas? Os jesuítas é que eram os grandes responsáveis pela administração desse ensino. Então, por exemplo, vamos pegar um personagem que eu conheço um pouco melhor. José Bonifácio, né, filho de uma elite santista, enfim, né, até então Vila de Santos. Ele vai adquirir a sua formação, boa parte da sua formação inicial, com o bispo, né? Então, aulas particulares, mas com o bispo, no Rio de Janeiro. Depois ele vai para Coimbra. E esse bispo era um jesuíta? Esse bispo era um jesuíta. No caso de José Bonifácio, sim. A maioria deles. Então, mas os jesuítas não tinham sido expulsos? Sim, a partir desse momento que o José Bonifácio, ele começa a adquirir a sua formação justamente já após reformas pombalinas, e eles continuaram efetivamente ministrando, só que aí já dentro das novas reformas do poder do Marquês de Pombal. Então não era mais um monopólio da companhia, mas dentro dessa nova... Então, mas antes de chegar no José Bonifácio, que vai para Coimbra e vai ser um grande homem da história natural, tá certo? Ele não vai ser? Ele é um expoente científico, vamos dizer, brasileiro, né? Mas antes, deixa-me só... Como é que acabou o governo Pombal? Quer dizer, o que aconteceu? Como é que foi o final do governo Pombal? Bom, quando é que termina e o que ficou das reformas? Isso. Então, vamos agora entrar justamente naquela discussão. Quer dizer, houve resistências, ele conseguiu se manter até 1777, que é até quando, né, ele permanece no poder, graças a essas práticas legitimadas, né, pelo rei Dom José. Em 1777, o rei Dom José morre, né, e juntamente com a morte do rei Dom José... Né, vem a Dona Maria, o Pombal, a piedosa. Exatamente. Esse período do reinado da Maria I, ele ficou conhecido na historiografia como a viradeira. Né? Por que a viradeira? A ideia de que teria, então, a partir daí, representado uma inflexão, né, uma ruptura em relação às reformas do Pombal. Esse termo, eu tendo a não gostar muito dele, porque quando você fala de uma viradeira, né, na verdade não houve uma ruptura completa. Em que sentido essas rupturas aconteceram? Aconteceram em relação, né, ao que passou a ser essa relação da monarquia com aqueles segmentos que tinham sido sufocados momentaneamente pelo Pombal. Então, ela traz novamente para as estruturas do governo, para as instituições, para a própria universidade, segmentos que tinham sido afastados pelo Pombal. Então, alguns segmentos da nobreza, os próprios jesuítas, os próprios jesuítas retomam. Podemos esquecer a pergunta do Bonifácio também, está inserida nesse contexto. Tá? Então, nesse sentido, sim, a gente tem um novo momento da monarquia. E o Pombal, imediatamente, ele é afastado. Ele vai para a sua quinta, numa cidade, né, onde se chama Pombal até hoje, e morre pacificamente lá, termina os seus dias. Muito bem. Some efetivamente da política naquele momento. Agora, nem tudo foi rompido, muito pelo contrário. Né? Eu tendo a gostar mais desse enfoque que privilegia algumas continuidades de um momento para o outro. Né? Então, todo esse processo de arejamento mental, de reformas, de criação de academias científicas, né, e dentro da própria universidade, eles continuam no reinado seguinte. Porém, no momento da monarquia, né, aí sim, que já não é mais o mesmo. Então, vamos situar. O Pombal, ele representou a experiência clássica, o momento clássico do despotismo esclarecido.
Portanto, eram reformas ainda pautadas na ideia do poder absoluto do rei. Aquilo que eu falei, né? Vamos arejar para manter e reforçar a estrutura. O reinado da Maria I, ela se inicia num momento crucial da transformação mais geral do próprio antigo regime português. O que tinha acontecido um ano imediatamente anterior ao início do reinado da Maria I, 1776? O que está acontecendo em termos, né, desse mundo ocidental e, sobretudo, no que concerne às experiências que relacionavam colônias com suas metrópoles? A independência das colônias, exatamente, inglesas da América do Norte. Isso abriu, na verdade, né, uma experiência histórica inédita para essas monarquias absolutistas. Primeiro caso concreto de uma colônia vivendo sem a sua metrópole, se separa. Né? A partir daí, e obviamente não é só, né, a experiência das colônias inglesas, nós temos aí, né, a continuidade desse processo de fermentação das ideias, das novas concepções políticas, dentro da própria França, enfim, e de Portugal também, nós abrimos um outro momento dessa monarquia. Né? Podemos chamar, no caso de Portugal, uma monarquia ilustrada, mas que não mais acreditava, e as reformas vão indicar isso, na possibilidade de sobrevivência dentro daqueles moldes mercantilistas clássicos, poder absoluto clássico. Né? Já não dá mais para sustentar. Então, quando você diz que o mercantilismo clássico é abandonado, a ideia da acumulação de ouro e prata também? Isso. A partir daí, o que nós vamos ter pelos estadistas que vão ascender ao poder e vão ser os principais assessores da Maria I, poderia citar, né, um dos principais dele, Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Né? Esse é o carro-chefe da concepção e da implementação dessas reformas, que depois se transfere com o Dom João VI para o Brasil, em 1808. Primeiro, o grande locus dessas reformas, em Portugal, vai ser, primeiramente, a Universidade de Coimbra, né, então, onde esses intelectuais e estadistas vão se formar. A partir Mas daquilo, eles vão se formar dentro do que o Pombal reformou. Fez. Então veja a continuidade. Coimbra não vai para trás. Não, Coimbra, volta. exatamente. Por isso eu falei, não tem Que aquela não tem ruptura. a viradeira. Exatamente. Se formam ali, né, o próprio Bonifácio vai se formar segundo os estatutos pombalinos de 1772. Dali, o percurso quase que natural, quase que automático desses estadistas é vir para Lisboa, boa parte dos quais vão para uma instituição que é criada naquele momento, em 1779, que é a Academia Real das Ciências de Lisboa. Né? Então, as academias, como eu falei, são as grandes vedetes, né, do novo pensamento do século. Em Portugal, essa vai ser uma instância fundamental, onde eles vão alinhar o conhecimento teórico adquirido na universidade com uma experiência mais empírica, onde, por exemplo, vão contar os relatos de viajantes que percorriam as várias partes do Império, enfim, análise de dados estatísticos, tudo aquilo voltado para uma questão específica. Como que a gente vai resolver os principais problemas econômicos, enfim, diagnosticados para o reino. E naquele momento se reforça também do ponto de vista do diagnóstico, olha a continuidade aí também, a ideia de que, né, sem a colônia americana, sem o Brasil, Portugal era uma estrela velha, errante, perdida, decadente. Enfim, era assim que eles se referiam ao velho reino. E era difícil... Isso é a continuação total, é a mesma ideia. A mesma ideia. O que muda? O Pombal via isso, né, dessa forma, naquele momento, e os demais estadistas que foram seus interlocutores mais diretos, e tentavam apertar esse vínculo para não perder o Brasil através de moldes mercantilistas clássicos, como eu falei. Por exemplo, Pombal vai criar, em 1759, a Companhia Monopolística do Grão-Pará, 55, em 59, a Companhia de Pernambuco e Paraíba, ou seja, mercantilismo clássico, monopólio régio. Né? Esses estadistas, já nesse momento, olhavam para aquilo e falavam, olha, se a gente fizer isso, né, olha o que aconteceu com as colônias inglesas. Quando a Inglaterra tentou apertar seus modos mercantilistas, o negócio explodiu. Tea Party. Não dá. 1789, o que está acontecendo? Inconfidência Mineira. Né? Então, a gente precisa repensar os mecanismos de exploração colonial. Então, veja, o diagnóstico é o mesmo, não mudou, mas a forma como isso vai ser repensado é que muda. Né? De que forma? Por exemplo, para explorar a colônia é preciso também desenvolvê-la. Então, eles começam a pensar, o Dom Rodrigo de Souza Coutinho é o grande mentor, né, de um plano que ele chamou Reformas para os Melhoramentos dos Domínios Portugueses da América, de 1797, ele elabora esse documento, onde a prioridade era Minas Gerais, obviamente pós-Inconfidência, mas pensando nas formas de articular, né, essas regiões à metrópole, mas também dinamizando a ideia do fomentismo. Para você explorar a colônia, você tem que fomentar, porque só explorar não dá certo. Sim, mas nada de biblioteca, nada de universidade, não é? Nada de manufatura.
Essa questão não? da... Não, a é. questão das manufaturas não, só depois da vinda do Dom João VI mesmo é que é liberada as manufaturas na colônia, na América Portuguesa. A questão do incentivo, vamos dizer, mais literário na América, ela tem um paradoxo, porque um momento forte desse desenvolvimento foi com a Arcádia Lusitana, justamente no momento anterior do Marquês de Pombal. Né? Mas, de fato, não era uma universidade, né? Era muito mais... Aliás, era um grupo que, em boa medida, acabou cunhando obras laudatórias, né, ao próprio Marquês de Pombal, que funcionou como um mecenas, vamos dizer. Tem um livro interessante, o Mecenato Pombalino, do Ivan Teixeira. Ele analisa exatamente essa relação do Pombal com essas elites mineiras da Arcádia Lusitana. É uma obra muito, muito boa, bem fundamentada, enfim. E o José Bonifácio de Andrade e Silva? O que ele representa? Ele que foi um mentor, né? Uma espécie de idealizador da independência do Brasil. Quer dizer, que o Brasil não era visto, você não está falando que o Brasil, aí acho que talvez a gente já possa falar de Brasil, não sei, né? Já não era visto como vital para a sobrevivência de Portugal? Sim, era. E daí em diante, cada vez mais será assim concebido, né? O problema não é o termo, viu, Mônica? Quando você está falando do Brasil, pode falar Brasil em qualquer momento, desde que o nome apareceu. A questão é quando esse termo se politiza, né? Então, só para situar um pouquinho, ele não está politizado ainda, né? Como eu falei, não existe ainda uma identidade de brasileiros. Todos se identificavam como portugueses, o próprio Bonifácio. Né? O Bonifácio pode, sim, sem dúvida, né, e no meu trabalho anterior de mestrado, quando eu estudei justamente a gestação do pensamento dele, ele pode, sim, ser concebido como uma síntese, vamos dizer assim, desse processo. Né? Ele também, né, tendo nascido na colônia americana, ele foi para Coimbra, adquiriu sua formação, depois ele fez uma excursão científica por 10 anos, por diversos países europeus, portanto ele teve, né, ele presenciou momentos cruciais, a própria Revolução Francesa, retorna para Portugal em 1800, vai se engajar em uma série de órgãos e instituições do governo português. Pertence à academia? Pertence, primeiro ele engaja como sócio correspondente, já imediatamente depois de se formar, e depois ele vai ser, em 1812, ele se torna secretário da academia. Então ele vai efetivamente trilhar uma carreira também dentro da academia. Então, nesse sentido, ele pode sim ser visto como uma síntese desse processo de formação, né? Uma universidade que já era a universidade recém-reformada pelo Pombal, depois, né, dedicando toda a sua formação e seu pensamento para pensar aquilo que era o problema crucial da monarquia portuguesa naquele momento, ou seja, como garantir a sua sobrevivência num contexto internacional cada vez mais complicado, né, em virtude do conflito anglo-francês, e fazendo, obviamente, da sua colônia americana a garantia dessa sobrevivência, reforçando, portanto, esse sistema luso-brasileiro ameaçado. Portugal era o reino pequeno que, à semelhança de uma aranha, eles diziam, né, estendia suas pernas muito longe, isso dificultava, né, conseguir aí, manter essa unidade do império. Mas, enfim, a questão importante que eu vejo no José Bonifácio é como é que ele vai transitando, né, a sua trajetória ela é interessante nesse sentido, como é que ele vai transitando de todo esse processo que, em princípio, era para manter a unidade do império, para reforçar os pilares da monarquia lusa, para uma ideia, né, para um projeto, projetos, né, para a colônia, especificamente, para o Brasil, especificamente, e num determinado momento pensar as próprias condições da separação política. Então, acho que o interessante no pensamento do José Bonifácio, na sua trajetória política, é que ele, não podemos imputar a ele um movimento anacrônico, né? Desde sempre ele foi precursor da independência. Ele pensou em independência na última hora, porque, né, chegou-se aquela conjuntura em que não havia a possibilidade. Mas ele é alguém que está pensando o Brasil, a América Portuguesa, inserida no conjunto do Império, a partir de uma série de reformas que visavam justamente revigorar essa monarquia, né? Uma outra coisa interessante na trajetória do Bonifácio é que ele permanece em Portugal a partir de 1808, até 1819 ele fica em Portugal. Ou seja, a corte está aqui e juntamente com a corte, até 1812, né, o ministro Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que era um padrinho, né, do José Bonifácio, mantém uma série de correspondências com ele, lá em Portugal, informando sobre os destinos do Brasil, que estavam reservados para o Brasil. Ele olha de lá e olha aquilo e fala, entusiasmadíssimo, né? Essa série de reformas que o Dom João VI vai encaminhar a partir de 1808 aqui são vistas como a emancipação do Brasil. Então isso vai reforçando, na perspectiva do José Bonifácio, a ideia da especificidade dessa colônia portuguesa. Ou seja, há o império, né?
porém, o que configura a especificidade dessa parte do Império. E isso é essencial, crucial, para ele pensar depois num projeto de Brasil independente. Né? Acho que esse movimento... E qual é a especificidade para ele? De um projeto de Brasil... É. Questões fundamentais, né, no projeto que o Bonifácio vai elaborando, sobretudo já no âmbito das Cortes de Lisboa, a partir de 1821. A necessidade de se manter o formato imperial. Né? Ele é a quem está projetando, efetivamente, do ponto de vista da organização política disso, monarquia, o regime político. Havia essa ideia de república. A república lembrava as ex-colônias espanholas que tinham se fragmentado. Essa era a ideia que se tinha, embora também não seja correto. Fragmentou, virou uma série de republiquetas. Então, estamos recusando a república, porque ele tinha dois contra-exemplos, as colônias espanholas ou ex-colônias espanholas e a França revolucionária. O medo do que as assembleias poderiam significar. Então, monarquia, mas monarquia constitucional. Né? Segundo, mantendo a unidade imperial, portanto, formato do Império para o Brasil. E uma outra questão crucial, quem vai ser o povo brasileiro? Né? Precisava configurar uma unidade. Esse é o terceiro ponto do projeto dele e aqui ele vai ser inédito. Né? Ele pensava na questão da miscigenação como algo positivo para configurar uma população homogênea. Aquilo que ele chama nessa citação que eu botei na capa aí do meu livro, como uma amálgama entre metais muito diversificados. Isso é inédito naquele momento, né? Quase nenhum dos estadistas falava em miscigenar. Né? É lógico, né? Ele está pensando justamente do ponto de vista. Né? Tá bom. Ana, você citou o seu livro agora, que é o seu doutorado, que chama Inventando a Nação, Intelectuais Ilustrados e Estadistas Luso-Brasileiras na Crise do Antigo Regime Português. Ana, por que você resolveu, o que é que te levou a esse assunto? Na verdade, tudo começou com o Bonifácio, né? Mas já por ocasião do mestrado, como eu falei, eu tinha sempre uma inquietação muito grande com essa questão dessa relação Estado-nação, como é que se derivou, dado... E eu comecei pelos estadistas da segunda metade do 19, Joaquim Nabuco foi um deles, em virtude da minha formação de economista. Né? Eu sou graduada em Ciências Econômicas pela Unicamp, e eu me lembro que durante o curso de graduação eu lia Joaquim Nabuco e outros estadistas do final do século XIX, e me inquietava algumas ideias desses estadistas em relação ao Estado Nacional. Mas não posso ter nascido com esses caras, essa ideia, né? E aí, quando eu comecei a fazer um percurso, cheguei no José Bonifácio. Eu falei, que interessante, várias dessas ideias sobre escravidão, a questão da emancipação, abolicionismo, né, como é que essas coisas se colocavam, sobre o formato imperial, isso estava lá. Então, o meu mestrado, ele foi muito focado nessa relação. Como é que um dado projeto de nação se articula com a questão da escravidão no pensamento do José Bonifácio? Tá bom. Só que quando eu mergulhei no Bonifácio, eu vi que também não nasceu com o Bonifácio. Para você entender o Bonifácio, né, esse era o percurso. Quais são os ambientes pelos quais ele passa? Qual é a trajetória desse homem? Ele não está falando sozinho. Né? O que é ser um estadista luso-brasileiro nesse momento crucial da monarquia? E aí, então, né, a minha ideia é de voltar, de resgatar esses momentos cruciais aí da formação, pensando basicamente três desses estadistas. O Pombal, obviamente, o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, né, que acho que é o momento crucial da monarquia ilustrada com a Maria I, e o José Bonifácio, que vai derivar, então, aí esse projeto de Brasil independente em um determinado momento. Algumas dimensões desse projeto, claro que não vingaram, né, mas, enfim, o fato é que ele vai estar projetando. Então, vamos dizer que eu comecei um pouco assim de trás para frente e a investigação ela foi se encaminhando dessa forma. E agora, o que você está... A minha última pesquisa, né, que eu dei por encerrado, mas não completamente encerrada agora em 2007, que foi meu pós-doutorado pela USP, né, pela Faculdade de História da USP, onde eu resolvi mergulhar um pouquinho mais no universo dessa América portuguesa. Sair um pouquinho, né, só desse âmbito Portugal e Brasil e entrar um pouco mais, e aí eu privilegiei o recorte da capitania de Minas Gerais, né, sobretudo no período pós-Inconfidência Mineira, 1792, até o final do primeiro reinado, 1831, justamente buscando entender a dinâmica da formação das identidades políticas dessas elites. Como é que essas elites vão, né, transitando dessa identidade, onde todos são portugueses em princípio, mas já reconhecendo especificidades, ser das Minas não é a mesma coisa que português de Portugal, né, para um projeto de politização desses referenciais com a independência. Muito obrigada pela entrevista, Ana. Obrigada, eu que agradeço, Mônica.